primeiramente versículo 10 do Evangelho do apóstolo João. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. O ladrão vem roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Deus planejou para nós uma vida abundante. Lá no Éden, quando Ele criou Adão e Eva, quando Ele constituiu o homem à sua imagem e semelhança, a palavra diz que Ele pegou o homem, criou do pó da terra, soprou vida sobre ele, criou Eva da costela de Adão, os abençoou e colocou no Éden para exercer o governo e a autoridade dele sobre toda a terra. Deus já criou o homem na expectativa de um relacionamento saudável com ele. Deus já criou o homem na expectativa dele ter uma vida plena e abundante. Mas a palavra diz que o ladrão veio, e se você vê lá em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1, o ladrão veio enganar, ele veio roubar, matar e destruir, só que ele não veio de arma na mão, ele veio sutilmente, ele veio sorrateiramente, ele veio para criar um laço para Eva e Adão se afastar de Deus. Gênesis capítulo 3, verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim. Meu irmão, imagina o Éden. Quem gosta de fruta aqui, né? É só você ficar um mês sem comer açúcar que você vai gostar mais e mais da fruta, né? Então, mamão, figo, que mais? Tâmara, tantas frutas saborosas. Tinha tanta coisa boa no jardim, por que o homem foi olhar para aquilo que não era bom? Eu creio que tinha uma diversidade de coisas boas para Adão e Eva desfrutar, mas a palavra diz que a serpente, ela veio sutilmente, lá em Apocalipse 12, ele fala quem é a serpente. Abre rapidamente comigo lá, depois a gente volta em Gênesis. Apocalipse 12, a palavra diz, versículo 4, sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-os na terra, e o dragão pôs diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar seu filho no momento que nascesse. Ela deu à luz um filho homem que governará todas as nações com cetro do ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para o lugar preparado por Deus para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Houve então guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Meu irmão, em verso 9, desculpe, eu li um pouquinho antes, pula para o verso 9 agora. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então a batalha, ela vai acontecer até lá, Apocalipse. E você volta comigo em Gênesis capítulo 3. Então a palavra fala que essa serpente, ela representa a mentalidade, o pensamento de Satanás, do diabo, que se revestiu da serpente para não assustar a Eva e Adão
e para trazer um espírito de engano. E a maneira de Satanás roubar, matar e destruir é questionar Deus, questionar o amor de Deus e questionar a palavra de Deus. A palavra diz então aqui, verso 2, continuando lá em Gênesis capítulo 3, respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário você morrerão. Então a mulher, ela começou até com um pensamento positivo, falou, não, Deus liberou muita coisa boa para nós. Mas ele falou, aquela árvore não te fará bem, aquele fruto não te fará bem, aquele estilo de vida não te fará bem. Meu irmão, nós estamos servindo a Deus, não é apenas pela eternidade, é porque a vida com Deus aqui é melhor. Quem concorda comigo? Fala, levanta as mãos e fala, eu estou servindo a Deus, não por medo de ir para o inferno, ou perder a eternidade. É muito bom, mas a vida com Deus, já aqui e agora, é melhor. Quem pode aplaudir o Senhor? A vida com Deus é insuperável, a vida com Deus é melhor. Mas Satanás despertou em Eva e Adão a cobiça, tentando falar que aquilo que Deus falou que não era bom, seria bom, e Deus estava privando eles do melhor. Deus não te priva do melhor. Os limites de Deus são para a nossa saúde, para nosso bem-estar, para uma vida espiritual plena, para uma vida abundante. Por isso que Jesus falou, o ladrão veio roubar, matar e destruir. A serpente veio semear no coração de Eva e Adão um pensamento, um sentimento, uma cobiça que iria destruí-los, queria tirar o governo da mão de Adão e Eva e deixar eles sujeitos ao pecado, perdendo a proteção de Deus, e sem a proteção de Deus, eles estariam refém das obras das trevas, dos ataques malignos. Veio o espírito de engano. A palavra diz, cuidado, as más conversas corrompem os bons costumes. Quem quer ter discernimento espiritual, para não deixar a fonte maligna aproximar de você e da sua casa e semear pensamentos e mentiras que querem seduzir o seu coração. E olha, Satanás promete o que não vai entregar. Põe a mão no seu coração e fala, não se engane. Aquilo que Deus falou que não é bom, realmente não é bom. Fala para o seu irmão, não se engane. Salomão fala isso. Fala para os jovens tomar cuidado, porque os anos, a força da juventude passa rapidamente, e de tudo prestarás conta a Deus. Meu irmão, minha irmã, Jesus falou, o inimigo veio roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida é abundante. Vamos terminar aqui esse texto do capítulo 3 de Gênesis. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. É isso que o diabo fala, certamente não acontecerá aquilo que Deus disse. Meu irmão, o pai ama o filho, Deus é pai, Ele ama a sua criação, Ele ama o homem, Ele ama a mulher, Ele ama a humanidade, e Deus quer nos entregar uma vida plena, por isso que chama plenitude. Deus quer nos dar uma vida abundante. A abundância que Deus tem é incomparável, a vida que Deus tem é incomparável. Não se engane, a serpente falou, certamente não morrerão.
Provérbios fala que não há conselho contra Deus. Não há sabedoria contra os mandamentos de Deus. Salmo 19, Davi: os mandamentos de Deus são puros e iluminam os olhos. A lei do Senhor é perfeita. Oh, meu irmão, os mandamentos de Deus são princípios de vida, não são princípios de morte, são princípios e sementes que, se nós plantarmos, se nós regarmos, nós vamos colher uma vida plena, uma vida saudável, uma vida abundante e uma vida próspera, em nome de Jesus. Deus tem isso para mim e para você, mas Ele nos dá a autoridade para escolher, Ele nos dá a decisão. Ele falou: Adão, você tem liberdade de desfrutar do bom e do melhor, mas cuidado, aquela árvore não te fará bem. E justamente aquela cobiça, e com espírito de engano, a serpente começou a roubar, matar e destruir o projeto de Deus. Versículo 5, ele fala: Deus sabe que no dia que deles comerem, seus olhos se abrirão, vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento. Nem tudo é o que parece. Fala comigo, nem tudo é o que parece. Quem quer discernimento para ver o que está por trás daquela aparência? A mulher, ela foi despertada por aquela cobiça, tomou do seu fruto e deu para o seu marido. E aí, meu irmão, começou Satanás a roubar. Entrou a maldade, entrou a maldição, entrou a violência. Chegou em Gênesis capítulo 6, a maldade era tão grande que Deus trouxe o dilúvio, mas Deus preservou a humanidade através de Noé. E depois Deus gerou em Abraão uma descendência que foi gerar Jesus, e Jesus falou: eu vim para que tenha vida em abundância. Quem pode dizer está selado? Deus prometeu vida abundante. Então abre comigo lá em João, volta lá em João capítulo 10. Agora a partir do verso 1. João capítulo 10, verso 1. Não se engane, meu irmão, a serpente ainda está agindo. Ela está agindo para tirar você da igreja, para te afastar dos caminhos de Deus, para te afastar dos princípios de Deus, dos valores de Deus. Quer ver, antes de voltar em João, abre comigo em 2 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo, que foi apóstolo de várias igrejas, especialmente daqueles que não eram judeus. A palavra diz, 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 1. Espero que vocês suportem um pouco a minha insensatez. Por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Quem é grato pela igreja? É na igreja que Deus cuida de nós, da nossa família, que nos fortalece para vencer o maligno. E Deus deu os apóstolos para ter esse zelo, essa proteção, essa unção, esse dom e a equipe para cuidar de nós. E ele falou: eu vos prometi ao único marido, Cristo, querendo apresentá-lo eles como virgem pura, a igreja, a noiva do Cordeiro, que o Senhor vem para tomar e estar com ele para sempre. Aí ó, presta atenção no verso 3. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente
enganou Eva com astúcia. A mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Ele falou, esse espírito do anticristo, esse espírito maligno, ele ainda está operando para te afastar da simplicidade da palavra e de Deus e da casa de Deus. Então nós temos que tomar cuidado. Agora vamos lá para João capítulo 10, a partir do verso 1. Vamos continuar meditando na palavra. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe para outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então esse é o espírito do engano, o espírito do anticristo, o espírito que quer roubar o nosso coração, que quer roubar a vida plena e abundante que em Cristo Deus nos restituiu. Aquilo que Adão perdeu, a humanidade perdeu com o pecado, em Cristo Ele nos dá a restituição, a vida plena, a vida abundante. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de tornarem filhos de Deus. Ser filho, não bastardo, desfrutar da natureza do Pai, do caráter do Pai, da herança do Pai, da vida plena e abundante que Deus tem para mim e para você. Ele falou, cuidado, quem não entra pela porta, quem entra sutilmente, sorrateiramente, quem caminha nas trevas, não é de Deus. Aquele que anda na luz é de Deus, aquele que anda nas trevas não é de Deus. Por isso que ele não vem na porta, porque a porta é Jesus, e Jesus vai nos dar discernimento aonde está a ação do inimigo, para guardar a nossa mente, o nosso coração, para guardar a nossa casa, para guardar a igreja dele. E aí no verso 2 ele fala, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas, e o porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas ovelhas pelo nome, e as leva para fora. Depois de as conduzir para fora, todas as suas ovelhas, ele vai adiante dela, e estas o seguem, porque conhece a sua voz. Meu irmão, essa é a nossa caminhada. Quem está seguindo Jesus, quem está levando a sua família, levando os seus valores. Quando Deus tirou Moisés do Egito, quando Deus tirou o povo dele do Egito, e Moisés falou, olha, vamos nós, vamos nossa família, vamos os nossos patrimônios, vamos todos adorar a Deus. Nem uma unha vai ficar. Deus te deu autoridade sobre a sua casa, sobre a sua vida, e em Deus você será tremendamente abençoado. O que é sair para fora? Abre comigo em Romanos, capítulo 12, verso 1. Não existe comunhão entre luz e trevas. A palavra diz, Romanos capítulo 12, verso 1, o apóstolo Paulo, falando à igreja de Romanos, portanto, irmãos, rogo-os pela misericórdias de Deus, que se ofereçam como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Quem quer se oferecer? Sacrifício vivo, santo e agradável. Vai para o altar com alegria, na expectativa que Deus é bom. Ele fala, olha, veja a misericórdia de Deus, veja a bondade de Deus, veja as promessas da palavra de Deus, veja que Deus é Pai, veja que Jesus veio, ofereceu o sangue dele, ofereceu a vida dele,
para nos dar vida abundante que nós não merecíamos. Nós não merecíamos, irmão, mas Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. Ele nos chama pelo nome. Ele viu suas lágrimas, Ele viu a sua dor, Ele viu o seu coração aflito, e talvez você clamou e Ele veio em teu socorro. Ele usou o Projeto ID, Ele usou a Fonte FM, Ele usou a Fonte TV, Ele usou alguém da família, Ele usou a igreja dEle, e Ele te oferece o quê? Vida plena. O apóstolo Paulo fala: não tenha medo, não resista, se entregue a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Separe a sua mente, separe o seu coração, separe a sua vida para Deus, que Ele se torne o seu culto racional. Quando fala culto racional, eu vejo isso: estar na igreja, estar na comunhão com os irmãos, estar ouvindo a palavra os domingos, estar lendo a palavra, está desenvolvendo uma vida cristã, praticante. Agora, o que é sair para fora? Verso 2 de Romanos 12. Não se amolde ao padrão deste mundo. Fala comigo: não se amoldem ao padrão deste mundo. Meu irmão, tem o padrão de Deus e tem o padrão do diabo. Tem o padrão da luz e tem o padrão das trevas. O que Deus promete é vida plena. O que o diabo promete, ele não vai entregar. É destruição, é morte, é tristeza, é roubar, matar e destruir. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme pela renovação da mente. Quando você lê a palavra, quando você ouve a palavra, quando você busca Deus, a sua mente cativa é liberta. A mente oprimida é liberta. Nós começamos a ver as promessas, nós começamos a visualizar o que seria o Éden, o que Deus preparou para nós, que vai muito além daquilo que nós poderíamos imaginar ou desejar. Os sofismos, os enganos, os temores começam a cair, porque a nossa mente é renovada, nossos valores são renovados, nova criatura, a natureza de Cristo está em nós, o paladar espiritual muda, o paladar moral muda, aquilo que se agrada, que não se agrada muda, porque uma nova vida, a vida de Cristo está em nós. Isto chama novo nascimento. Quem tem experimentado isso, levanta a mão. Não quer dizer que você não será tentado, porque o apóstolo Paulo, com muita propriedade, ele fala que tem a nova natureza em Cristo florescendo, mas tem a velha natureza ainda querendo dominar a nossa vida. O fruto da velha natureza, abre comigo em Gálatas, depois a gente volta para Romanos. Gálatas capítulo 6, presta atenção que o apóstolo Paulo diz, verso 6, Gálatas 6, verso 6 em diante, Gálatas 6, verso 6, o que está sendo instruído na palavra, fala comigo, a mente renovada é pela palavra. Meu irmão, você vai viver aquilo que você pensa, aquilo que você acredita. Quem concorda comigo? Não existe neutro, não existe neutro. Ou você segue a doutrina que te trará vida abundante, ou você segue a doutrina que te trará morte ou destruição. E ele fala, o que está sendo instruído na palavra, partilha as coisas boas com aquele que instrui. Fala assim, Deus, obrigado pela tua palavra, porque ela vai gerar na minha vida coisas boas.
Fala para o seu irmão, não tenha medo. Se a palavra quiser mudar seus valores, mudar a sua agenda, domingo na igreja, é a palavra que determina, amém? Não deixar de congregar é a palavra que determina. Ela faz os nossos valores, ela faz a nossa agenda. E sabe qual é o fruto? Coisas boas. Quem está experimentando coisas boas na fonte da vida? Levanta as mãos e fala, obrigado, Senhor. Porque o Senhor está liberando promessas maravilhosas para a minha vida. Davi descobriu isso. Davi falou, Deus, na tua presença há plenitude de alegria. Teus caminhos são caminhos de vida. E aí ele diz no verso 7, não se deixe enganar. Serpente enganou Eva e Adão. E o apóstolo Paulo falou, cuidado, porque sutilmente Satanás ainda tenta enganar os cristãos, para roubar a vida plena e abundante. E o verso 7 ele diz, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Você é livre para semear. Eu sempre ouvi o apóstolo falar isso. O homem é livre para semear, mas ele tem os frutos da semeadura dele. Se eu semeio a palavra, os princípios, se eu faço a agenda da palavra, se eu renovo a minha mente, não deixo a minha mente ser modelada pelos pensamentos e valores desse mundo, mas pela palavra. Meu irmão, onde está a sabedoria do homem? A palavra diz que Deus zomba da sabedoria do homem, dos sábios desta terra que tentam se escarnecer de Deus, criticar a palavra de Deus. Deus está acima, Ele te ama, e se eu e você escolhemos Ele, nós seremos abençoados. Pois o que o homem semear, colherá. Fala para o seu irmão, justo, né? Fala, é justo ou não é? Deus é justo. Aí eu pensei, eu acho que o inferno, quem vai para o inferno é porque gosta. Porque não gosta de Deus, não gosta de louvar, não gosta da igreja. Então Deus está dando o que Ele gosta. Só que lá não é bom não, vai para o seu irmão, lá não é bom não, irmão. Pois de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Aqui não está falando de academia, não está falando de alimentação, está falando da cobiça da carne que luta contra a santidade. A palavra diz que o Espírito luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito. O resultado da carne é morte. O resultado do Espírito é vida. Mas o que semeia do Espírito colherá a vida eterna. E no verso 9 fala, e não nos cansemos de fazer o bem. Fala para o teu irmão, tu está cansado, irmão? Eu gostei do que a bispo falou, né? Foi na conferência? É melhor cansar fazendo o bem, porque cansar, você vai cansar de todo jeito. É verdade ou não é? Você cansa até do lazer. Quem já cansou do lazer? Está difícil, né, irmão? Mas você cansa. Então ele fala, olha, canse fazendo o bem, gaste a sua vida, sua mente, seu tempo, sua rotina, seu sacrifício, fazendo o bem. Pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Porquanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente à família da fé.